Imagine um adolescente no coração do deserto antigo, sonhando com o universo inteiro se curvando para ele, como se fosse o centro de uma profecia épica. Seus irmãos, cheios de raiva e ciúme, o traem de forma cruel. Jogam ele num buraco seco que podia ser sua sepultura e o vendem para estranhos por um punhado de prata que mal comprava uma refeição decente naqueles tempos. Ele acaba no Egito, o império que ditava as regras do mundo, onde, em vez de se perder na multidão de escravos, ele sobe ao poder e salva milhões de uma fome que quase apagou civilizações inteiras. Essa é a saga de José do Egito, uma história de traição, sonhos que viram realidade e reviravoltas que parecem impossíveis, mas com pistas escondidas no solo antigo que vão te fazer pensar: caramba, isso não é só lenda. Se você ama mistérios que misturam drama familiar com fatos que a arqueologia desenterra, dá like agora, compartilha com aquela pessoa que adora teorias profundas e se inscreve com o sininho ativado. Vamos mergulhar nessa jornada que vai te deixar vidrado por 20 minutos. Prepare o café e vamos! Tudo começa por volta de 1800 a.C., numa família nômade vagando pelas terras áridas que hoje são Israel e Jordânia. José é o filho caçula de Jacó, um pastor que já tinha vivido sua própria cota de dramas, fugindo de um irmão gêmeo, trabalhando anos por amor, lidando com esposas rivais. Jacó tinha 4 mulheres, o que era comum em clãs semitas, onde a poligamia garantia mais herdeiros e alianças, mas também plantava sementes de rivalidade que podiam explodir a qualquer momento. José, filho de Raquel, a favorita de Jacó, ganha um casaco especial. Não um arco-íris de cores como nos filmes, mas uma túnica de mangas longas, feita de tecido fino, que gritava: "Esse aqui é o escolhido". Imagina um impacto. Em uma era em que roupas eram básicas e funcionais, isso era como dar um carro de luxo para o filho mais novo, enquanto os outros andam a pé. Arqueólogos encontraram estátuas em sítios como Avares, no delta do Nilo, mostrando oficiais semitas com mantos semelhantes, pintados em tons vibrantes que simbolizavam status e poder. Quem diria que uma peça de roupa podia semear tanto ódio? Olha só essa imagem de artefatos Ixos, que mostram como semitas, como José, se vestiam no Egito Antigo. Dá para visualizar o ciúme rolando solto. Os sonhos de José só pioram as coisas. Aos 17 anos, ele conta visões onde feixes de trigo dos irmãos se curvam para o dele, e até o sol, a lua e estrelas se inclinam, basicamente dizendo: "Eu vou mandar em vocês". Em culturas antigas do Oriente Médio, sonhos não eram bobagem, eram portais para o divino, cheios de símbolos que podiam prever o futuro. No Egito, para onde José vai parar, existiam papiros inteiros dedicados a isso, como listas de sonhos bons, marcados em preto, e ruins, em vermelho, onde ver vacas gordas podia significar prosperidade e magras, desastre. José não sabia, mas esses sonhos ecoavam práticas reais. Templos egípcios tinham rituais onde as pessoas dormiam para incubar visões dos deuses, e intérpretes profissionais decifravam tudo. Os irmãos, vivendo em tendas onde a sobrevivência dependia de rebanhos e alianças frágeis, veem isso como arrogância pura e planejam se livrar dele perto de Dotã, uma encruzilhada de rotas comerciais cheias de caravanas que levavam especiarias, metais e, sim, escravos de um lado para o outro do mundo conhecido. A traição é brutal. Eles os jogam num poço seco, daqueles cavados para captar chuva rara, mas que viravam armadilhas letais para animais ou viajantes perdidos. Em vez de matá-lo diretamente, talvez por um resquício de consciência, eles o vendem para mercadores ismaelitas ou midianitas, tribos nômades que cruzavam o deserto com camelos carregados. O preço? 20 ciclos de prata, o valor padrão de um escravo naqueles tempos, como registrado em leis babilônicas e ulgáricas, onde um trabalhador comum valia isso, tipo o salário de meses de pastoreio. José, de príncipe mimado, vira mercadoria, arrastado para o sul, para o delta do Nilo.
uma terra de canais férteis e cidades pulsantes, bem diferente das dunas secas de casa. Arqueólogos desenterraram em Avares, a capital dos Ixos, semitas que mais tarde governaram partes do Egito, ruínas de bairros inteiros com casas asiáticas, tumbas e até estátuas de líderes estrangeiros que subiram no poder, ecoando a ascensão de José. Imagina o choque cultural de tendas para palácios de adobe, onde o Nilo ditava a vida e a morte. Olha essa reconstrução do sítio arqueológico de Avares. Parece o cenário perfeito para o imigrante semita como José virar lenda. No Egito, José é comprado por Potifar, um oficial de elite na corte do faraó. Provavelmente durante a 13ª dinastia, uma fase instável onde estrangeiros semitas começavam a se infiltrar no poder, preparando o terreno para os Ixos que viriam depois. Como escravo, ele gerencia a casa toda, transformando-a num sucesso, talvez usando habilidades de pastoreio e organização que aprendeu com o pai. Mas aí vem o plot twist. A esposa de Potifar tenta seduzi-lo repetidamente. Em uma sociedade onde mulheres de elite tinham certo poder, mas acusações falsas podiam virar armas, José resiste, deixando sua capa para trás na fuga. Ela vira a história contra ele e, bum, prisão. Mas as prisões egípcias para gente como ele não eram buracos escuros, eram complexos administrativos onde prisioneiros qualificados continuavam úteis, gerenciando suprimentos ou até interpretando sonhos para os guardas. Lá dentro, José cruza com o copeiro e padeiro do faraó, que tem visões perturbadoras. Usando o dom que tinha desde jovem, ele decifra. O copeiro volta ao serviço, o padeiro, não. Isso não era raro. Os egípcios tinham manuais de sonhos, como o Papyrus Chester Beatty, com centenas de interpretações. Sonhar com pães na cabeça podia significar elevação ou decapitação, dependendo do contexto. 2 anos se passam e o faraó sonha com 7 vacas gordas, devoradas por magras, e espigas cheias, comidas por vazias. Esses símbolos batem direto com a dependência do Egito no Nilo. Inundações boas traziam colheitas fartas, mas falhas levavam a caos. Estudos de pólen em sedimentos mostram secas monstruosas por volta de 2200 a 1900 a.C., causadas por mudanças no clima global, como o enfraquecimento das monções ou erupções vulcânicas que esfriavam o planeta, levando a fomes que derrubavam dinastias. José, chamado da prisão, não só interpreta, como sugere um plano: armazenar grãos em anos bons para sobreviver aos ruins. Silos massivos, como os encontrados em Assuã e no Delta, provam que os egípcios tinham tecnologia para isso. Estruturas redondas de barro que guardavam toneladas, resistindo a pragas e umidade. Olha esses silos antigos egípcios, exatamente o tipo de engenharia que José teria usado para salvar o império. Aos 30 anos, José vira vizir, o segundo no comando. Histórias de vizires semitas reais, como os Ixos que tomaram Avares, mostram que estrangeiros podiam subir assim, ganhando nomes egípcios e símbolos de poder, como anéis e colares de ouro. Ele casa, tem filhos e implementa o plano. Coleta impostos em grãos durante a abundância, enchendo armazéns que salvariam não só o Egito, mas o mundo ao redor. A fome chega e é devastadora. Evidências climáticas apontam para uma mega seca que secou o Nilo por anos, forçando migrações e colapsos em Canaã e além. Os irmãos de José, famintos, descem para o Egito comprar comida. Eles não o reconhecem, ele está raspado, vestido como egípcio, falando a língua. José os testa, acusa de espionagem, prende um, manda buscar o irmão mais novo. Por quê? Talvez para desenterrar velhas feridas, ver se o ciúme ainda andava, ou simplesmente para reconstruir a família em bases novas. No reencontro, as emoções explodem. Sou eu, José. O que vocês fizeram por mal virou salvação. É um momento que vai além do perdão. Mostra como ciclos de traição podem se quebrar, ecoando dinâmicas familiares reais em sociedades antigas, onde vingança era norma. Eles trazem Jacó e o clã todo para o Egito, instalando-se em Gósen, uma área fértil para os pastores semitas, longe das cidades egípcias que viam ovelhas como impuras. Jacó morre aos 147 anos, mumificado por 40 dias e chorado por 70, como um ritual egípcio padrão. Desidratação, remoção de órgãos, embrulho em linho para preservar o corpo para o além.
múmias semitas foram achadas lá, provando que imigrantes adotavam esses costumes, misturando crenças. José vive até 110, também mumificado, pedindo para seus ossos voltarem a Canaã, um elo para o futuro êxodo. Uau, que epopeia, né? De um poço esquecido para o palácio do faraó, cheia de camadas que a história e a ciência revelam, como secas que mudaram impérios e sonhos que guiavam reis. Se isso te fez repensar o destino ou te deu um "nossa, eu não sabia disso", comenta abaixo qual detalhe mais te surpreendeu. Dá like se quer mais vídeos assim, compartilha com quem ama mistérios bíblicos e se inscreve para o próximo, Moisés e as pragas que o clima explica. Valeu, galera! Até logo!